Eu vou contar um testemunho para sua edificação. Certo dia, um grupo de crentes, procurando fazer confusão, assim foram falar com o cooperador. E ouça o que aconteceu. Cooperador, a coisa tá feia. Parece que a nossa igreja morreu. Nosso culto está muito gelado. Já não existe mais unção. Não se ouve mais glória e aleluia. Já não vê mais a conversão. Tem crente dormindo no banco. Isso aqui nunca aconteceu. Cooperador, a coisa tá feia. Parece que a nossa igreja morreu. O cooperador ficou preocupado então com aquela notícia ruim. Acabando de ouvir a conversa, em seguida ele disse bem assim: se o que dizem é tudo verdade, escute o que eu vou contar para vocês. Se a nossa igreja está morta, peço que vocês me ajudem a enterrar ela então. Vamos fazer o velório da igreja? Se ela está morta, então nós vamos enterrar. Pensando em tudo que ouviu, o cooperador tomou uma decisão. Foi saindo dali em silêncio. Foi correndo e comprou um caixão, isso mesmo. Comprou um caixão, disse bem assim: agora vou marcar um culto para velar a igreja que morreu. Já que disseram que ela estava fria, que ninguém dava glória aleluia, que ela morreu, então eu vou fazer o velório dentro da igreja. Quando os crentes entraram no templo, teve muita gente que não entendeu. Quando os crentes entraram no templo, teve gente que quase correu, ficaram com medo. O que aquele caixão estava fazendo dentro da igreja? Terminando então a mensagem, muita gente batia o joelho, sem saber o que estava lá dentro do caixão. O cooperador tinha posto um espelho e pediu para todos olharem dentro do caixão e darem os seus últimos adeus, pois era chegado o momento. Então eles iriam sepultar a igreja. Não morreu? Iriam sepultar. Ao ver-se então no espelho, cada pessoa sentiu temor. Houve choro de arrependimento e pediram perdão a Deus. Começaram a dar glória e aleluia. Cristo Jesus, Deus desceu com a sua presença. A igreja que estava morta, naquele momento, ressuscitou. A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, a igreja que morreu. A igreja, muitos falaram que ela tinha morrido. Foram ao encontro do cooperador, do ancião, e disse: ó, a igreja morreu. A gente não se ouve mais aleluia, não se ouve mais o glória de dentro da igreja. A igreja está gelada. Acabou. Mas o que aconteceu? Então, já que a igreja morreu, nós vamos fazer um enterro, um velório dela dentro da igreja. Muitos acharam estranho aquilo. Enterrar uma igreja, um prédio, um templo. Não existe isso. E então o irmão mandou colocar um caixão dentro da igreja e pediu para que todos formassem fila e dessem o último adeus à igreja. Eles tão doidos para saber quem estava dentro do caixão. Como? Deve ter alguém ali dentro do caixão que está fazendo velório. E foi um por um, andando naquela fila e olhando dentro do caixão. E saíam chorando. O qual houve um espanto. Por quê? Olhando dentro do caixão, quem é que estava ali realmente para que todos saíssem chorando? Irmãos,
era um grande espelho, que quando as pessoas olhassem dentro do caixão, ela visse ela mesma. Então, se a igreja somos nós, se nós reclamamos que a igreja está fria, se nós reclamamos que não tem mais o glória, não tem mais o aleluia, se nós reclamamos do pregador, se nós reclamamos do porteiro, do encarregado de orquestra, do músico, da organista, do nosso companheiro de banco, nós temos que ver em nós. Algo deve estar faltando para que cada um se olhe nesse espelho e reflita. Essa, irmãos, é um começo de uma reflexão. Por que um começo de reflexão? Porque muitos hoje em dia saem da igreja, principalmente, vamos dizer, congregação cristã no Brasil. Estiveram tanto tempo ali dentro, receberam muita bênção, muita maravilha, muitas coisas se cumpriram. E por um capricho, né, ou por um desejo, né, ao episcopado, né, largaram a igreja. Ou por não se olhar no espelho ali dentro, né, e saber que a igreja somos nós. Se a igreja está fria, está gelada, não tem comunhão, não tem, como diz o Espírito Santo, algo está errado em quem vai à igreja. Porque na realidade a igreja é um templo. São paredes, bloco, cimento, aonde abriga o povo de Deus. Nós somos tão igreja que nós temos que ser igreja dentro do templo e fora do templo. E essas pessoas que reclamam, que criticam a congregação, que falam sobre o Evangelho, que cria um Deus, né? Porque esse nosso Deus, irmãos, ele não é de confusão, ele não é um Deus em que um povo dentro de uma denominação que vai buscar um único Deus, que é o único Deus que outras denominações, eu creio, que vão adorar. Não existe um Deus para cada denominação. Existe um único Deus. Este único Deus, ele não vai espalhar, ele vai unir o povo. Mas muito hoje em dia faz um Deus para si próprio. Um Deus guardado na sua pochete, na sua razão, na sua preferência, no seu ego, né, irmãos? No seu capricho, né? E muitos, irmãos, até leem a Bíblia dizendo que Deus orientou através da Bíblia, colocando então em confusão as demais pessoas que estão na mesma denominação. Como Deus pode abrir os olhos de um e de outro não, e este um, ao se pronunciar, fazer confusão entre ambos. Né, irmãos? Irmãos, o que nós estamos falando aqui, que a corrida pelo episcopado dentro da igreja, neste século 21, às vezes a gente pensa que é só homens, né, irmãos? Só homens que quer pregar, profetizar, quer estar à frente do povo. Só é homem. Vocês estão enganados, irmãos. Tem muitas mulheres também desejando o episcopado dentro da congregação. Pasmem. E se junta então esse grupo de pessoas, irmãos, em que criam Deus, e este Deus que eles criam é um Deus de confusão, porque se eu estou ali buscando a Deus dentro da congregação, louvando a Deus, adorando a Deus, o porquê Deus vai abrir os olhos de outras pessoas para dizer que aquela denominação não leva para o céu, que aquela denominação não tem o Espírito Santo? Irmãos, como que esse Deus, né, vai fazer isso?
Está escrito na Bíblia que as ovelhas do Senhor estão em vários apriscos, em que ele vai unir em um aprisco só. Isso quer dizer o quê? Quando ele vier em nuvens em glória, ele vai unir esse aprisco, que são os que ele vai levar. A igreja de Cristo vai subir. A igreja de Cristo, quem é? Não é placa, não é templo. É o povo que servia a ele aqui na terra em espírito e em verdade. Não servia a ele arrumando contenda, distinção, separação. Esse Deus, ele ajunta, ele não espalha. E hoje em dia a gente tem percebido isto, irmãos. Na congregação, tem irmãs que saem da congregação dizendo, eu estou livre, eu fiquei livre da denominação. Tem algumas que até falam, olha, eu fiquei com peso a menos, eu fiquei liberto, eu estou flutuando, né? Mas aquele flutuar, irmãos, que a pessoa fala, aquela liberdade, é só para a consciência dela dar uma descansada. Que lá no fundo, ela sabe, ele sabe, que para agradar a Deus os requisitos que tem que ter e o que está dentro da Bíblia tem que se cumprir. Se a pessoa estiver pela Bíblia, ela então está tudo normalizado. Lembrando que na Bíblia tem aquela parte, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Que hoje em dia é difícil, né? É um Deus todo-poderoso para todos, e aqueles que quer ali se libertar, né? Não quer ficar sob o jugo, não, irmãos, brigam de ser crente, né? Cria um Deus para si próprio. Esse Deus para si próprio entra em conflito, irmãos. Entra em conflito. Porque um cria um Deus. O Deus que pode fazer de tudo. O outro Deus que pode a mulher pregar. A mulher passar na frente do varão, como está na Bíblia. Né? Porque só o homem pode pregar na igreja, a mulher não. Na congregação, a mulher prega, mas quando ela vai numa alguma reunião de visitas que está entre as irmãs, né? As irmãs de visita, o círculo de, não é círculo de visita que se chama, é o grupo de visitas, né? Ali tem uma ou duas ou três irmãs que abrem a oração e prega. E se Deus der de profetizar, profetiza. Mas na igreja, na frente do varão, pelo menos na congregação, segue a Bíblia certinho, irmãos. Certinho. Que diz na Bíblia que a mulher não pode passar na frente do homem. Por exemplo, em uma casa onde tem um homem e a mulher, o marido e a esposa. Por mais que a esposa queira ser igual ao marido, vai chegar um certo momento em que tem diversas situações, por mais que ele aprove, em que eles tenham ali, né, uma convivência boa, em que tudo que ela vai fazer, ela consulta ele, e tudo que ele vai fazer, ele consulta ela. É bonito essa parte, quando numa casa, os dois, um consulta o outro. Mas na realidade, o marido tem que ser honrado pela esposa. Não vamos, né, inverter aí o que nós estamos falando, dizer que ela tem que ser ali, né, sobre o marido, né, o marido mandar nela, né, a ponto dela ficar ali debaixo dos pés deles. Não. Mas que o marido, como o homem da casa, o chefe da casa, respeito sobre os filhos, respeito sobre a família, tem que ter essa postura. Né? Já ouvi aquele ditado que quando você chega numa casa, a mulher manda em tudo, o marido vai falar, manda o marido calar a boca,
e ainda chega e fala, quem manda aqui sou eu. Aí a pessoa olha pro marido e lá vem logo na mente, pô, o marido é um banana. A mulher falta bater na cara dele e ele abaixa a cabeça. Não é isso. Ambos têm o respeito, mas o marido, na casa dele, ele é o chefe da casa. Ninguém vai chegar em uma casa, ignorar o homem da casa e falar com a mulher dele. Poxa, vai estar desrespeitando o homem da casa. E isso, irmãos, não é porque é dentro da igreja, né? Ah, mas a mulher tem que ser submissa ao marido. Submissa sobre a parte de ser mulher, honrando o marido. E vice-versa. O marido honrando a mulher como sua companheira. A submissão sobre esta parte. Há casais antigos que a gente vê em que a mulher fala, não, eu sou submissa ao marido, é ele que manda em mim, é ele que manda. Isso é a convivência antiga. Mas nesse século XXI isso daí já mudou, porque a própria mulher mesmo, quando se tornou aí, não dependente do marido, independente, ela mesmo criou um pouco de, né, um ego, e ela mesmo fala, não, eu sou igual, mas na realidade, né, a mulher, entre o marido e a mulher, a parte mais frágil é a mulher. Tem certos tipos de palavras, se falar para o homem, tem uma interpretação. A mesma palavra que tem uma interpretação para o homem, se falar para a mulher, já está denegrindo a imagem da mulher. Para vocês verem a diferença. E tem que ter essa diferença do homem e da mulher. Né? Não tem aquela coisa, você vai entrar em um ônibus e tem bastante mulher no ponto. E você como homem, primeiramente educação. Você não vai entrar na frente das mulheres. Você vai deixar as mulheres entrar, depois você vai ser o cavaleiro. Cavaleiro, você vai entrar por último. Isso é o quê? É o respeito, a educação e sabendo que as mulheres têm prioridade, né, irmãos? E mais ou menos nessa parte, irmãos, em que eu quero dizer aqui, a congregação que está no Brasil, por mais que façam vídeos, que façam lives, que falem mal da congregação que está no Brasil, ainda tem pessoas que quando vêm aí falando, denegrindo, não da parte das mulheres, que eu nunca vi até hoje uma mulher denegrir, mas os homens, aí alguns críticos que denegrem. Mas tem algumas irmãs, irmãos, que dá para perceber que elas queriam ter a mesma coisa que os anciãos, cooperadores, do mesmo cargo. Começando aí pelas irmãs que queriam tocar na igreja, trompete, violino, né? Queria até a mesma coisa que os irmãos. Igualdade, como elas dizem, né? Pregar lá na frente, profetizar como em outras denominações. E a doutrina da igreja é bem clara, que só o homem vai para o ministério. A mulher tem ministério, mas não o ministério de pregar, de cooperadoras, de cooperador, anciãs, mulheres, né? E assim, irmãos, fica aqui essa reflexão no final, que eu vou colocar um áudio sobre a igreja que morreu e foi feito o velório dentro da igreja para que todo mundo visse o que estava dentro do caixão, que era o próprio espelho, e a pessoa aparecia. Então, igreja somos nós, irmãos. Não adianta a gente chegar aí e falar, a congregação que está no Brasil não é mais aquela, como a gente sempre ouve falando na internet. Quando eu era pequeno, a congregação que está no Brasil, o fogo descia, selava uma alma, selava duas, selava três. Ok, eu sou dessa época. Só que esta época são dos nossos pais, dos nossos avós, que naquela época, irmãos, tinha algo para atrapalhar a vida deles. Mas eles pisaram por cima, muitos, que era televisão naquela época. Hoje a televisão, você entra numa casa, tem umas 15, tudo desligada. As pessoas às vezes estão dando algum jornal na televisão, ela tá vendo a notícia no celular. A pessoa leva a informação, leva tudo na palma da mão, hoje em dia. A televisão está ligada porque tem que estar ligado, de praxe dentro da casa. O perigo não é mais a televisão. A televisão virou obsoleto. O perigo está na internet, no celular, como você vai usar as redes sociais,
Como você vai pronunciar sobre alguém nas redes sociais? Se você falar uma palavra que você não sabe da pessoa, denegrindo a imagem da pessoa, você pode causar um transtorno enorme na família da pessoa, na família, irmãos. Tem que tomar muito cuidado. Irmãos, eu sempre percebi isto, que dentro da congregação tem as irmãs que têm ministério também. E a maioria que sai, o discurso é o mesmo. Porque Deus abriu o meu pensamento, Deus me deu, fala um termo, um chamado, né? Deus me deu um chamado para que eu anunciasse o evangelho, para que eu orientasse as pessoas, tatatá. Só que é tudo relacionado à sigla que muitos acham que nós estamos idolatrando. CCB. Nós falamos CCB para abreviar Congregação Cristã no Brasil, um nome comprido. Mas a CCB hoje em dia está sendo falada em outras denominações, na boca de pessoas que nunca nem conheciam a congregação. Felizmente, não vou falar infelizmente, felizmente a congregação está notória no Brasil e no mundo. Faça um teste agora, coloque na sua busca Congregação Cristã no Brasil para você ver o tanto de resultado sobre a congregação. Pessoas que falam mal, pessoas que falam bem, pessoas que querem conhecer, pessoas que, aqui no meu canal tem irmãos, bastante irmãos de diversos lugares do Brasil, do mundo, né? Esse dia mesmo, irmão lá da Itália me mandou uma mensagem de Portugal, aonde antigamente a gente ia se comunicar com o irmão na mesma fé, na mesma comunhão em outro país. Irmãos, globalizou, irmãos. Globalizou tudo. E, irmãos, e essa parte de vocês ver irmãs falando da congregação, né? Às vezes não fala o nome congregação, mas palavras subliminares, né? Deus abriu meu pensamento, abriu... Irmãos, isso tudo, eu vou dizer uma coisa. A congregação tem a doutrina dela. A congregação não aceita mulheres pregando lá na frente. Isso já contribui para a maioria. Irmãos, e tem muitas irmandades, muitas irmãs, muitos irmãos que saem da congregação, vão para outra denominação. E às vezes, irmão, não aconteceu nada na vida deles, graças a Deus. Não pecou, não teve acidente espiritual. Às vezes é só isso mesmo, irmãos. Queria pregar dentro da igreja, da congregação, que é desejado ou episcopado por sexo masculino, feminino. Até as criancinhas vocês veem aí, às vezes fazendo cultinho, pregando. Irmãos, é uma coisa muito boa. É o que nós aprendemos dentro da congregação e a gente sabe, se pregar... Ali Deus desce com a presença e visita e faz obras e maravilhas. E muitos queriam sentir este gosto de estar na frente de um povo, pregando e juntamente com o povo sentindo Deus. Mas a doutrina da igreja não permite às mulheres de pregar, né? Porque se está indo pela Bíblia, onde as mulheres não podem levantar na frente dos homens, né? Está escrito na Bíblia, irmãos. A congregação então está pela Bíblia e não podemos tirar nada. Tem uma frase que diz bem assim, olha só, vou ler para vocês. Quando uma igreja afrouxa os padrões do evangelho para obter mais membros, quando uma igreja não prega sobre santidade e sobre o que significa ser um verdadeiro convertido, ela fica cheia de pessoas contrárias à palavra de Deus. São essas igrejas que aí eles querem aumentar o dízimo, ter mais membro, fazer mais carteirinha de membro. O que acontece? Coloca tudo dentro de uma igreja com pensamentos diferentes, com doutrinas afrouxadas, pode isso, pode aquilo. Eles usam aquele termo, Deus quer saber do nosso interior, não do exterior. Mas se nós somos um servo de Deus, uma serva de Deus, somos a imagem e semelhança a Deus, como está escrito no começo da Bíblia. Você quer ser a imagem e semelhança de Deus?
vestido de qualquer forma, vulgarmente, mostrando o corpo, né? Você quer ser assim? Você tem que brilhar por dentro e por fora, para quando te olhar, falar: aquela ali é uma crente, aquela é uma serva de Deus, aquela ali tem um brilho de Jesus Cristo no rosto, não um brilho de outras coisas. Então, irmãos, vou deixar aqui um áudio eu narrando sobre a morte da igreja e vamos refletir junto. E peço para a nossa querida Irmandade, encarecidamente, que compartilhe esse vídeo e dê a sua opinião. Esse vídeo é para você dar a sua opinião nos comentários, irmãos. O que você acha a este respeito? Vocês perdoam se ouvir algum barulho de fundo, que meus cachorros estão tudo aqui comigo. Estão com frio. Hoje está fazendo 5 graus. Terça-feira, 5 graus no Paraná. Estava aqui tremendo, eu coloquei para dentro do escritório para ficar num caixotinho. E estão se espreguiçando. Já é meia-noite, estão se espreguiçando, irmãos. Fiquei com pena que estavam chorando lá fora. Daqui a pouco vou agasalhar eles. Então, se ouvir algum barulho, são eles, viu? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhe e comente. Dê o seu joinha.